15 anos da CPLP, bem como o livro do Rodrigo Sobral Cunha, que está aqui presente, Filosofia do Ritmo Portuguesa, obra publicada na coleção Nova Águia. Portanto, chamo o Rodrigo para a mesa. Muito boa tarde, então, uma vez mais. É sempre um privilégio poder apresentar a Nova Águia. Mais um número, estamos no 7º número já. Este é o primeiro lançamento. Não foi anunciado de uma forma tão aberta como os outros números, porque tínhamos dúvidas que a revista estivesse pronta a tempo, mas aproveitando o debate que decorreu hoje e o teor do debate, quisemos aproveitar esta oportunidade para fazer este primeiro lançamento da Nova Águia. Outros se seguirão, como tem sido costume, não só no espaço nacional, mas um pouco por todo o espaço lusófono. Isso deve-se também muito ao apoio do MIL a este projeto, como aliás isso aparece devidamente referido a finalizar a revista, onde se referem os locais de lançamento da Nova Águia. Há aqui também um agradecimento formal ao MIL, já que tem sido através do MIL que a Nova Águia tem tido esta projeção não apenas nacional, como também lusófona. A Nova Águia, como vocês sabem, é uma revista que tem sempre um tema central, ainda que, de número para número, a revista nunca se esgote na abordagem desse tema central. Foi assim no primeiro número, a propósito da ideia de pátria e sua atualidade. Foi assim no segundo número, cujo tema foi António Vieira e o futuro da lusofonia. Foi assim no terceiro número, cujo tema foi Agostinho da Silva, nos 15 anos, o legado de Agostinho da Silva nos 15 anos após os 15 anos sobre a sua morte. Foi assim também no quarto número, cujo tema foi Pascoais, Portugal e Europa. Foi assim nos quintos e sextos números, cujos temas foram, respectivamente, os 100 anos da água e a situação cultural de hoje e a República, 100 anos depois. E assim também neste número, cujo tema é Fernando Pessoa, Minha Pátria e a Língua Portuguesa. Para além desta temática central, que ocupa sempre cerca de metade da revista, há sempre outras secções, outras rúbricas que, a nosso ver, enriquecem esta mesma revista. Neste número, desde logo, há uma pequena secção a abrir sobre exatamente esta data que hoje quisemos aqui assinalar, os 15 anos da CPLP. Um texto do professor Adriano Moreira, uma perspectiva da CPLP. Temos também depois textos do António José Borges, que esteve aqui presente até há bem pouco tempo, um texto sobre Timor-Leste, uma pessoa particularmente qualificada para o fazer, já que inclusivamente lecionou em Timor-Leste durante cerca de um ano, pelo menos. Um texto muito interessante, que aliás já nos tinha sido enviado há algum tempo. Nem todos os textos, com pena nossa, são publicados de imediato. Isso também é mais um sinal, um dos muitos sinais que denotam, de facto, a projeção deste projeto e da revista em particular. Não só os muitos lançamentos feitos, mas os muitos textos que nos chegam. Há muita gente a querer publicar na Nova Águia e textos de qualidade, com muita pena nossa, em alguns casos, não podem ser publicados de imediato.
Foi esse o caso de um texto do Carlos Carreira, Trilema Tridentino, um texto que já nos havia chegado há cerca de um ano, enfim, e foi a altura certa para o fazer publicar, até no âmbito deste enfoque da exaltação da pátria enquanto língua portuguesa. Temos também um texto do Eduardo Aroso, que é uma pessoa que colabora pela primeira vez na Nova Águia. Já havia prometido colaborar connosco desde o primeiro número. Foi desta vez a oportunidade e colabora até duplamente com um texto, um belo texto, cujo tema é a pátria e a língua no e além tempo e espaço. E para além deste texto tem também um poema. Temos, para além destes textos referidos, um texto do Rui Martins, aqui presente, colaborador também desde o primeiro número da Nova Águia, e um texto da minha autoria que se intitula Nos 15 anos da CPLP, a futura pátria de todos nós, que tem uma epígrafe, um excerto de um texto do Agostinho da Silva, que eu já agora irei ler, porque tem muito a ver com aquilo que foi debatido hoje. Do retângulo da Europa passámos para algo totalmente diferente. Agora Portugal é todo o território de língua portuguesa. Os brasileiros poderão chamar de Brasil e os moçambicanos poderão chamar de Moçambique. É uma pátria estendida a todos os homens, aquilo que Fernando Pessoa julgou ser a sua pátria, a língua portuguesa. Agora é essa a pátria de todos nós. Depois desta secção, que se vai estender para o próximo número, já que, como é referido no editorial, nós temos muitos textos que nos chegaram sobre esta temática mais diretamente, ou seja, sobre os 15 anos da CPLP, sobre este sentido da pátria enquanto língua portuguesa, enquanto espaço cultural, que só poderão ser publicados no próximo número. Depois desta secção, dizia, há a secção mais extensa, que se incide mais sobre Fernando Pessoa, nas suas mais diversas facetas, o que seria inevitável, tendo sido a pessoa que foi, um autor multifacetado, até enquanto autor, na sua multiplicidade de vozes. Pensamos ter reunido um conjunto de textos que dão conta dessa multiplicidade de vozes pessoanas. São seguramente mais de 2 dezenas de textos e que também abordam as diversas facetas do pensamento pessoano. Um primeiro texto do Nuno Ferrão, aqui presente, que para além enfim, de uma reconstituição biográfica, salienta o aspecto lusófono da obra de Fernando Pessoa, passando por um texto do Nuno Freixo sobre a consciência infeliz, o texto do professor Paulo Ferreira da Cunha, um eminente académico, que nos enviou um texto sobre, um curioso texto sobre Fernando Pessoa, hermenêutica, jurídica e retórica, até que tem muito a ver com a especialidade do professor Paulo Ferreira da Cunha. Ele é um eminente filósofo do direito e, portanto, salientou essa dimensão jurídica, imaginem, também, no pensamento de Pessoa, a propósito de um episódio que ele pertinentemente lembra. Temos um texto do Pedro Cipriano sobre a mensagem, um texto do Pedro Martins, com muita pena dele não pode estar aqui presente, enfim, em todo o caso, a Nova Águia irá ter com ele a Sesimbra, no próximo sábado, onde se fará também um lançamento. O Pedro Martins tem colaborado também desde, não sei se desde o primeiro número, mas seguramente tem colaborado na maior parte dos números. Um texto muito incisivo, não só sobre a Pessoa, mas sobre a recepção de Pessoa nos nossos meios culturais. Temos um texto do Abdul Qadr, um texto extenso do Abdul Qadr, sobre algumas dimensões que se dirão, ou que se dizem mais comumente como mais esotéricas do pensamento pessoano.
Temos depois uma carta ao Pessoa, uma nota do professor António Brás Teixeira, como vocês sabem, uma figura também que tem colaborado connosco desde sempre e que, aliás, até ocupa um cargo de referência na estrutura da Nova Águia, é o Presidente do Conselho de Direção, e que nos enviou uma breve nota sobre a saudade no livro do Desassossego, uma dimensão não muito atendida no pensamento de Pessoa, essa dimensão da saudade, que certamente está mais presente noutros autores, como Pascoais, desde logo, mas também não está completamente ausente no pensamento de Pessoa. Temos um texto do investigador jovem, mas já com obra feita, um italiano, António Cardiello, sobre Schopenhauer, Pessoa e Jorge Luís Borges, portanto, diálogos que Pessoa manteve, ou que é possível reconstituir, tendo Pessoa como referência. Uma nota sobre o guardador de rebanhos do CAE, do Artur Mans, que é um investigador da Universidade do Minho, que se tem especializado até na obra do Agostinho da Silva, onde realizou a sua tese de mestrado e doutoramento, mas que, nem por isso, como aliás acontece com outros de nós, se tem também debruçado sobre outros autores, nomeadamente sobre Fernando Pessoa. Temos um texto da minha colega de direção, Celeste Natário, entre Caeiro e Pascoais, breve apontamento. Enfim, não vou referir todos, o índice pode ser consultado por todos vós. São mais de 20 textos. Saliento esta que já é uma marca, já se pode falar de marcas da Nova Águia, já vamos no 7º número, ao contrário de algumas previsões, como lembrava há pouco tempo o Alexandre, o nosso editor, quando a Nova Águia surgiu, e enfim, não tomo isso como uma especial opção relativamente à Nova Águia, houve muita gente a antecipar que a Nova Águia tem uma vida curta, não chegaria ao 3º, 4º número, como infelizmente tem sido o destino de muitas revistas, de muitos projetos culturais. Nós acho que já fizemos essa prova de vida e temos mantido. E, portanto, dizia, já se pode falar de uma marca, e uma dessas marcas é, por um lado, conseguir reunir pessoas mais consagradas do ponto de vista cultural, com jovens investigadores, jovens poetas, jovens ensaístas, e, por outro lado, dar voz a vozes lusófonas, não apenas portuguesas. Nesta secção, em particular, temos galegos, brasileiros, como outras secções, há moçambicanos, guineenses, timorenses, por aí fora. Prosseguindo o índice, neste número há ainda uma secção em que reunimos autores, textos sobre autores que de alguma forma se podem relacionar com o Fernando Pessoa, nomeadamente um texto do Joaquim Domingos sobre António Feliciano de Castilho, um texto do José Lança Coelho sobre o poeta Carlos Queiroz, um texto do António Quadros Ferro, um jovem investigador, sobre o pensamento do António Quadros, seu avô. António Quadros, que, como sabemos, foi um eminente intérprete da obra pessoana, para além de ter sido um filósofo. E também por isso fazemos questão de publicar um texto do próprio António Quadros, que tem tudo a ver com esta temática, que se intitula Da Língua Portuguesa para a Filosofia Portuguesa. Foi, aliás, uma sugestão do Rodrigo incluirmos neste número este texto, e essa sugestão muito agradecemos e registamos-la publicamente, estendendo esses agradecimentos ao António Quadros Ferro, que teve a oportunidade de rever esse mesmo texto para a publicação. Temos também um texto do António Cândido Franco, uma pessoa que tem colaborado connosco regularmente, nos enviou um texto ainda sobre Alexandre Herculano,
uma figura que, como sabem, nós homenageamos no 5º número, a par de outras, a saber, o Jaime Cortesão, no 50º da sua morte, o Miguel Reale, filósofo brasileiro, no centenário do seu nascimento, e o António Telmo, no ano da sua morte, em 2010. Homenageamos também neste número uma figura que já foi aqui referida neste debate, Malangatana, faleceu há poucos meses, e poucos dias de ter falecido, chegou-me um texto de uma pessoa que faz parte do MIL, não é que tenha sido por isso, que é Maria Deus Beites Manso, que nos enviou um belo texto sobre Malangatana, um texto que ela, aliás, escreveu no âmbito de uma exposição que ela própria organizou, e pareceu-nos muito oportuno que esse texto fosse publicado neste número, em homenagem a uma figura que foi uma figura maior da cultura lusófona. Temos depois as rubricas habituais do professor Pinheiro Gomes, Manuel Gandra, Jorge Teles Menezes, Ana Paula Guimarães, tudo pessoas que têm colaborado número para número e que em particular têm assegurado estas rubricas. Temos depois uma secção nova, demos o nome de Extra Voo, onde publicamos textos cujo teor, de alguma forma, está um pouco para além, no sentido extra, das temáticas mais comuns em cada número. Ainda assim, obviamente, publicamos textos que, a nosso ver, nos pareçam textos de grande qualidade, como é o caso deste, do professor Sérgio Quaresma, colega do Miguel Real, e que é uma reflexão muito sustentada sobre a relação pedagógica. Temos depois, finalmente, uma rúbrica, uma secção que, enfim, já se tornou um clássico, que é a secção Bibliário, onde publicamos recensões, pequenos apontamentos bibliográficos sobre obras, a maior parte delas saídas recentemente, de cariz diverso, obras que, a nosso ver, enfim, de diversas formas, procurem refletir sobre as raízes mais fundas e os horizontes mais altos da nossa cultura, como, aliás, se diz, enfim, na breve descrição do que procura ser a coleção Nova Águia, a coleção de livros que têm sido publicados, também na editora Zéfiro. Neste número, as recensões são sobre 3 obras da coleção Nova Águia, a saber, uma obra coletiva sobre o movimento fenomenológico em Portugal e no Brasil, sobre uma obra publicada recentemente pela Celeste Natário, Itinerários do Pensamento Filosófico Português, uma obra que resulta de um programa que ela segue enquanto professora da Faculdade de Filosofia do Porto e que incide sobre a nossa tradição filosófica até o século XIX. Temos também uma análise sobre uma obra publicada recentemente, do António José Borges, que esteve presente aqui há pouco tempo, sobre o Saramago. E, finalmente, temos um texto do Rodrigo Sobral Cunha, sobre o António Telmo, texto que ele leu de pé, como está aqui salientado, no recente colóquio que foi promovido pelo Instituto de Filosofia Brasileira e teve o apoio expresso do MIL e da Nova Águia, que decorreu no Palácio da Independência nos dias 14 e 15 de fevereiro, se a memória não me trai, e cujas atas serão em breve publicadas, pelo menos durante este ano. Tais como, aliás, as atas do colóquio Miguel Reale, também promovido pelo Instituto de Filosofia Brasileira e também com o apoio da Nova Águia e do MIL. Aliás, a esse respeito, o Rodrigo enviou-nos também um outro texto
que esteve para sair, acabou por não sair, com muita pena nossa, não conseguimos publicar todos os textos que queríamos, mas que sairá muito em breve nessas atas do blog do Miguel Real. Há também uma pequena nota minha, que foi publicada, enfim, sem querer desqualificá-la, apesar de tudo parece-me pertinente, mas, enfim, para encerrar esta secção de bibliário, e já que havia uma coluna por preencher, para terminar esta breve apresentação deste volume, saliento apenas a secção Poemário, que, como tem sido costume, pelo menos desde o segundo número, se estende por toda a revista, ou se reparte por toda a revista, não está concentrada. Neste número, apesar de tudo, conseguimos publicar mais poemas do que tem acontecido. São cerca de 2 dezenas de poemas. E começamos até por um poema do próprio Fernando Pessoa, e que publicámos, que é o Mar Português da Mensagem, publicámos porque este poema chegou-me às mãos há cerca de um mês e meio, e quando eu o li, pensei que seria a peça ideal para abrir a secção, para abrir o volume a seguir ao editorial, ao índice, que é uma tradução do Mar Português no português de Malaca, no crioulo português de Malaca. É uma experiência comovente ler isto, enfim, não farei, mas em todo caso convido-vos a lerem o que é o Mar Português no crioulo português de Malaca. Para além deste poema, temos vários outros, de colaboradores habituais da revista, outros nem tanto. Por exemplo, vejo aqui um poema do Joel Henriques, um poeta promissor, que colabora pela primeira vez connosco, mas vejo também um texto, por exemplo, da Cíntia Guimarães Taveira, que também pela primeira vez colabora connosco, penso, como o Francisco Ribeiro Soares, bem como de outras pessoas que têm colaborado connosco mais regularmente, nomeadamente aqui no Poemário, da Maria Luísa Francisco, a pouco chegada, do Algarve, e do Henrique Madeira, que também tem colaborado em muitos números da Nova Águia. Para finalizar, e antes de dar a palavra ao Rodrigo, que nos irá falar sobre o seu livro Filosofia do Ritmo Portuguesa, da coleção Nova Águia, queria agradecer uma vez mais, ou registar uma vez mais, o particular empenho do Alexandre Gabriel, da Zéfiro. Eu não me canso de dizer, porque o que é verdade deve ser dito e redito. Se a Nova Águia tem feito este percurso, isso deve-se certamente a algumas pessoas, e uma das quais é certamente o Alexandre, que tem sido um dos pilares deste projeto, e de número para número eu não me esqueço disso. Obrigado.